Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Uma semana que começa aqui com muito poucos dados económicos para hoje, mas que vai aquecer durante esta semana. Além do mais, ainda temos uma semana mais curta, pelo menos nos Estados Unidos. O 4 de julho, que é sábado, remete para feriado, dia 3 de julho, sexta-feira, e portanto vamos aqui ter uma série bastante densa de dados económicos nos próximos 3 dias, ou seja, terça, quarta e quinta-feira. Para já no dia de hoje, como podemos ver pela agenda do dia de hoje, o que nós temos é dados daqui a alguns minutos na Europa, na zona euro, em que o mais importante é o sentimento económico de junho, em que é esperado aqui uma ligeira subida de 93,5 para 94,3. Já tivemos os dados da inflação em Espanha, esses seriam os mais importantes, na medida que também vamos ter amanhã mais dados da inflação na Alemanha e em França, e depois no agregado da zona euro na quarta-feira. Mas estes, portanto, começaram já e começaram em alta, ou seja, o mercado estava à espera de alguma forma de uma queda nos dados de inflação em Espanha, 3,2% para 3%, mas eles mantiveram-se nos 3,2%, com o valor mensal, inclusive, a acelerar para 0,6%, bem acima dos 0,4% esperados. Nos Estados Unidos hoje temos o índice manufatureiro de Dallas, que sinceramente, se este já não tem aqui assim um grande impacto no mercado, aqueles pior ainda. Portanto, o mercado vai estar à espera de facto realmente no que vai suceder nos próximos dias. A confiança do consumidor da Conference Board amanhã nos Estados Unidos, os JOLTS, as vagas de emprego também nos Estados Unidos amanhã. Depois na quarta-feira os números privados do emprego, o ADP, o ISM manufatureiro e finalmente na quinta-feira os esperados non-farm payrolls e a taxa de desemprego, portanto são os que terão mais impacto, digamos, nos mercados. Mas isso é tudo para os próximos dias. Hoje vamos ter aqui assim um início relativamente calmo, pelo menos aparentemente. O meu cenário base para hoje é que provavelmente o Eurodólar mantenha aqui assim os ganhos que tem tido ultimamente. Vimos que durante o fim de semana tivemos uma escalada no conflito entre os Estados Unidos e o Irão, e ao mesmo tempo tivemos, digamos, a capacidade de recuar novamente nessa escalada para voltarmos a ter então mais negociações marcadas para esta semana, e isso acabou por não levar aqui assim digamos a um impacto de facto no mercado. Antes que me esqueça, também vamos ter a importante reunião do Fórum de Bancos Centrais do BCE em Sintra, onde já começam hoje ao fim do dia, em que vamos ter o discurso de abertura de Christine Lagarde, em que eu também não espero que haja aqui assim grandes alterações ou grandes impactos. Não acredito que haja algo bombástico dito por ela neste primeiro dia, com o evento principal a estar no painel de encerramento na quarta-feira, onde vai lá estar então aí sim Christine Lagarde, Kevin Warsh, Tiff Macklem do Banco do Canadá e Andrew Bailey do Banco de Inglaterra. Até lá vamos ter certamente muita volatilidade ou muitas notícias, muitas narrativas, muitos comentários dos variadíssimos banqueiros centrais que lá estarão, e que certamente poderão aumentar um pouco a volatilidade. Não acredito muito mais do que isso. Bom, então vamos aqui assim olhar pelo menos para as minhas perspectivas, para a minha
para aquilo que eu espero que ver aqui assim nos mercados, no mercado do euro-dólar. O meu cenário base para hoje mantém de alguma forma a continuação desta correção, desta tendência que eu coloco aqui assim ainda como temporária, esta tendência ascendente do euro-dólar, a corrigir as fortes perdas que o euro-dólar teve nos últimos dias, nas últimas semanas. Essa é a continuação do meu cenário base para hoje, em que provavelmente vamos ver aqui assim o máximo da semana passada a ser testado ou até poder ser ultrapassado. Ele está ali nos 1,1434, acredito que possa vir um 1,1440, um 1,1450 no dia de hoje e não mais do que isso, enquanto abaixo acredito que possamos ver aqui assim um teste aqui na altura desta média móvel dos 55 horas, isto é o gráfico horário, aqui à volta de 1,1380 aproximadamente. Bom, mas melhor do que isso, vamos então olhar para os gráficos de uma forma geral. O que temos aqui assim é o gráfico, no gráfico semanal, o que nós podemos ver para já é o preço a voltar para dentro desta área de consolidação 1,14, 1,19, neste momento está aqui à volta de 1,14, e isso poderá dar aqui assim ainda alguma a possibilidade de vermos aqui assim alguns ganhos do euro-dólar que estarão tapados, a meu ver, aqui à volta dos 1,15 e obviamente então aqui na média móvel das 21 semanas a 1,1621 e que se formos para aí então nesta tendência descendente do euro-dólar que eu tenho vindo a apontar desaparece e vamos continuar outra vez a ter esta área de consolidação marcada. Para já não é esse o meu cenário, até porque, como vemos por aqui, o MACD continua a validar esta tendência descendente e o RSI ainda com muito espaço, a dar muito espaço para perdas, de modo que está bastante longe da área de sobrevenda. Olhando aqui para o gráfico diário, e eu aqui construí aqui algo um pouco mais complexo, o que nós vemos é este movimento de correção aqui assim do euro-dólar, que levou o euro-dólar até o máximo da semana passada a 1,1434, depois de ter feito um mínimo a 1,1324, e curiosamente ele é aponta praticamente os tais 38,2% de Fibonacci Retracement deste movimento das duas últimas semanas, entre o máximo das duas semanas. Se pegarmos nos preços das últimas duas semanas, este movimento é entre o máximo e o mínimo. Ora, e ficou aqui nos 38,2%, já o primeiro nível, o primeiro objetivo de correção. O ultrapassar destes 38,2%, este máximo, ao fim de contas, da semana passada, estamos a falar, os 38,2% estão a 1,1440, o máximo está a 1,1434, portanto, o ultrapassar desta área, 1,1434, 1,1440, poderá colocar novamente o preço em alta até aqui aos tais, com um objetivo nos 61,8% Fibonacci, que está nos 1,1511, ou seja, ligeiramente acima da média móvel 21 dias que se encontra neste momento. Já por outro lado, o voltar a negociar em baixo, o vir testar e quebrar este mínimo aqui assim dos 1,1324 abrirá aquilo que eu coloco aqui como uma projeção Fibonacci exatamente do máximo desta semana, mínimo, máximo das duas semanas, mínimo das duas semanas e o máximo da passada sexta-feira, portanto, dando isto como terminada a correção. Isto só é válido, obviamente, se o preço não voltar a negociar acima deste nível. Então coloca aqui assim como um primeiro objetivo os tais 61,8%, ou melhor, a primeira referência nem sequer é objetivo, é mais uma referência aqui nos 1,1250, curiosamente a meio desta área de suporte que nós já aqui temos há mais tempo, e se ultrapassado então o tal objetivo dos 100% desta projeção, e aí sim esse já se encontra a 1,1135. Isto quando o MACD continua bem abaixo da linha neutra, portanto a continuar a validar esta tendência descendente do euro-dólar, e o RSI está fora, digamos, de situação de sobrevenda e, portanto, a permitir a possibilidade dessa continuação deste movimento.
Olhando para o gráfico a 4 horas, o preço continua aqui, obviamente vemos esta tendência ascendente de mais curto prazo, temos aqui o máximo da semana passada nos tais 1,1434, que chegaram aqui perto desta média móvel dos 55, neste gráfico a 4 horas. A área de resistência para já não foi ultrapassada, e estamos a falar neste gráfico a 4 horas de aqui 1,1410, 1,1440, e a seguir temos aqui a nuvem de Ishimoku também neste mesmo gráfico, que está entre 1,1480 e 1,1520 aproximadamente, como as áreas mais fortes. Ora, o preço aparentemente poderá vir, então, esse é o meu cenário também base, vir aqui assim mais para esta área, portanto, testando esta área. Para já, o índice, o MACD, continua abaixo da linha neutra, portanto, continua a validar de alguma forma esta tendência descendente anterior, mas com a linha do MACD acima da linha de sinal, isto está perto de voltar a um momento positivo. Temos que ter isso também em consideração, quando o RSI, também ele construtivo, está aqui à volta da linha de 50, e numa situação em que dá espaço tanto para perdas como para ganhos, portanto longe de território de sobrecompra ou de sobrevenda. Ora, para terminar aqui com o gráfico a 1 hora, tal como eu disse, eu coloquei aqui assim uma linha de tendência ascendente, provisória para já, o preço parece estar nesse sentido. Temos o MACD aqui já acima, como vemos, da linha neutra, e a linha do MACD mesmo acima a cruzar de forma ascendente a linha de sinal. Isto é um sinal bastante bullish, portanto a validar bastante mais esta tendência ascendente do euro-dólar, isto numa altura em que o RSI também ainda não está nem perto de qualquer sinal de sobrecompra, portanto permitindo a continuação deste movimento, como poderá permitir a continuação de uma volta novamente à tendência descendente. Para já estamos de muito curto prazo nesta tendência ascendente, o preço está a testar neste momento a média móvel 21, que está nos 1,1395, abaixo temos os 55 a 1,1378, eu diria, pronto, coloco aqui 1,1375, 1,1380, que é esta linha de tendência provisória que eu aqui coloquei como uma área mais forte de suporte. Portanto, aqui assim eu colocaria 1,1380 como a área de suporte para já, ou linha de suporte para já, antes de outros movimentos, nomeadamente aqui vamos ver temos aqui a 1,1355, é um outro nível de suporte. De qualquer das formas, eu acredito que este nível a 1,1380 possa aguentar para já o preço e levá-lo novamente a negociar em alta. Quando temos aqui assim, portanto, os tais 1,1434 e a média móvel 200, que neste momento se encontra a 1,1434 também. Acima disso, temos aqui os tais 1,14, os nossos 1,1442, 1,1440, antes dos 1,1485, que eu coloco aqui assim já como uma resistência bastante mais longínqua. O meu cenário base mantém-se, a tal situação que eu estava a referir desde o início, que será a continuação deste movimento, no entanto bastante comedido num dia como o de hoje, que vai ser bastante mais calmo, aparentemente, e aparentemente o mais calmo desta semana, a aguentar os níveis que ultimamente temos visto aqui assim no euro-dólar. Mas, como sempre, isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, interpretar os dados e os gráficos, não mais do que isso, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!